Há um exercício mental que eu faço vezes sem conta. Fecho os olhos, imagino o litoral da África, ondas a quebrarem numa costa longa, plana, arenosa, e mais para o interior, a savana. Começa a subir, é verde amarelada, cortada por ribeiras, que no tempo das chuvas se transformam em correntes. Se fosse caminhar para a nascente, a partir desse litoral, começaria a encontrar clareiras na mata, e nessas clareiras não existia silêncio. Havia o barulho de ferramentas a bater no ferro, o som de cantos ritmados a marcarem o trabalho da terra, o alarido de mercados, onde se falavam dezenas de línguas diferentes. Era aqui, nestas terras, que hoje chamamos Angola, que existia um mundo inteiro, organizado, complexo e milenar. E depois, num pescar de olhos históricos, os europeus chegaram, desenharam uma linha no papel e tudo aquilo que existia dentro dessa linha passaram a chamar-lhe de outra coisa. Passou a ser vazio e passou a ser a selva. O que os mapas apagaram não foi apenas a geografia, foi a memória de nações inteiras. Este é o Conversas da História. E eu sou Armando Laio. Há quantos anos se fala de Angola como um país jovem? Um país que nasceu em 1975, com a independência. Ou, se quisermos ser mais precisos, com a lente europeia, um país que nasceu como projeto colonial no final do século XV. Mas esta história é falsa. Angola não nasceu em 1975 e não foi inventada por nós, pelos portugueses. Muito antes de qualquer caravela dobrar o Cabo Negro, a região que hoje corresponde ao norte e centro de Angola era o coração de algumas das civilizações mais sofisticadas da África subsaariana. Para percebermos a dimensão do que se perdeu nos mapas, temos de voltar a colocar os pés no chão. Temos de esquecer as fronteiras retas e pensar em redes. Redes de pessoas, redes de rios, redes de caminhos. Ao norte, dominando uma área que se estendia por territórios do que é hoje o norte de Angola, a República Democrática do Congo, o Gabão e o Congo Brazzaville, estava o Reino do Congo. Não estou a falar de uma tribo isolada, estou a falar de um Estado com uma capital, Mbanza Congo, que no seu auge teria talvez 60 mil habitantes, para terem uma noção do que isso significava no século XVI, era maior do que muitas das capitais europeias da mesma época. O Reino do Congo tinha leis, tinha um sistema de impostos, tinha uma burocracia funcional. A sociedade estava organizada em províncias, governadas por nobres que respondiam ao Manicongo, o rei. E este poder não era apenas mágico ou religioso, era profundamente territorial e administrativo. Para termos uma noção como é que um reino assim se sustentava, pela mesma razão que qualquer império se sustenta,
comércio e agricultura. O Congo estava ligado ao interior por rotas que transportavam sal, peixe seco, ferro, tecidos de palma e marfim. Havia uma classe artesã especializada. Havia uma elite letrada que logo aprendeu a usar o alfabeto latino. Quando nós lá chegamos, em 1482. E é aqui que reside um dos maiores paradoxos da história africana. Os primeiros contactos não foram de guerra, foram de diplomacia. O rei do Congo e o rei de Portugal trocaram embaixadas. O Manicongo adotou o cristianismo, não pela força da espada, mas por uma opção política. Enviou os seus filhos para estudarem em Lisboa. Durante décadas, o Congo foi tratado nas cortes europeias como um reino irmão. Mas o que é que estraga esta relação? E a resposta é simples, mas terrível: o tráfico de pessoas. Os portugueses não foram à África comprarem marfim. Eles foram comprar força de trabalho para as plantações de cana-de-açúcar, primeiro na ilha de Santo Tomé e depois no Brasil. E o rei do Congo, que no início vendia prisioneiros de guerra e marginais, percebeu muito tarde que o comércio se estava a virar contra ele. Há cartas desesperadas do rei do Congo para o rei de Portugal, no século XVI, a pedir que os comerciantes parassem de entrar pelas suas terras adentro, a raptarem pessoas, a destruírem aldeias inteiras. O reino do Congo estava a ser despedaçado de dentro para fora. E quando o Congo entrava em colapso, mais a sul, outro poder estava a aparecer. Se seguirmos o rio Kwanza para o interior, afastando-nos do mar, chegamos ao Planalto, um terreno alto, mais fresco e bom para a agricultura e para o gado. Aqui, entre os rios Kwanza e Lukala, nasceu o reino do Ndongo. Os seus habitantes chamavam-se a si próprios de Ambundu e a sua organização social assentava numa figura central, o Ngola. A palavra Ngola era um título, era o nome do governante supremo, e tanta foi a insistência dos portugueses em chamar aquela terra a terra do Ngola, que o nome colou. A Ngola, Angola. O próprio nome do país é a prova viva de que aquela terra tinha identidade, regras e um líder antes de qualquer administrador europeu lá chegar. O Ndongo era mais belicoso, mais focado na defesa do que o Congo. A sociedade Ambundu era matrilinear. A linhagem, a herança, a pertença a uma terra passavam pela linhagem feminina. As mulheres não eram figuras secundárias, eram senhoras de terras, conselheiras e, por vezes, as verdadeiras arquitetas do poder. E é aqui que entra uma figura que os portugueses aprenderam a temer acima de todas as outras: Nzinga Mbande. Nzinga era irmã do Ngola. Quando os portugueses, já instalados em Luanda desde 1575, decidiram que o Ndongo tinha de ser subjugado pela força,
encontraram pela frente uma mulher que se recusou a jogar pelas nossas regras. Nzinga tinha percebido uma coisa que muitos homens à sua volta não perceberam. Os portugueses eram poderosos, mas eram poucos. O seu poder não estava nos músculos, estava nas alianças, estava em saberem dividir os africanos para os governar melhor. E Nzinga jogou esse jogo. E jogou melhor do que nós. Há uma cena famosa que chega até nós pelos registros holandeses e portugueses, que Nzinga foi a uma reunião de paz com o governador português. Ela, quando entrou, na sala viu que só havia uma cadeira, destinada ao governador. Ela percebeu-se que era uma humilhação calculada. Ela teria de ficar de pé como uma súbita. O que é que ela se fez? Ela não se perturbou. Fez um sinal à criada e a criada ajoelhou-se no chão. E Nzinga sentou-se nas suas costas, da própria criada, ficando ao nível do olhar do governador. Foi um gesto de uma inteligência política feroz. Ela estava a dizer: não aceito a vossa hierarquia, eu trago o meu próprio assento. E o meu assento é o meu povo. Nzinga mudou a capital do Ndongo para leste, para Matamba, para fugir aos ataques diretos. E o que é que ela fez? Aliou-se aos holandeses, quando estes tomaram Luanda aos portugueses, em 1641. Usou a diplomacia, a espionagem e, quando foi necessário, a guerra. Ela resistiu durante 30 anos. Mas a história de Nzinga, por mais épica que seja, não foi uma história com uma vitória final. Ela foi uma história de resistência desesperada contra uma máquina que não parava de moer. O Ndongo acabou por ser engolido. O Congo desapareceu como entidade soberana. E é aqui que nós regressamos aos mapas. Quando no final do século XIX as potências europeias sentaram-se em Berlim para repartirem o continente africano, a lógica era a da ocupação efetiva. Se quisessem reclamar uma terra, tinham de a controlar. Mas para a controlarem, tinham primeiro de a esvaziar da história anterior. Ou seja, da sua própria história. Os mapas coloniais não mostravam o Congo, não mostravam o Ndongo, mostravam Angola. Uma Angola portuguesa, uma mancha cor-de-rosa que parecia homogénea, vazia, pronta a ser civilizada. Eu lembro-me de chegar ao Lobito, ao Porto do Lobito, nos anos 90, durante a minha missão da UNAV-3. O Lobito é um porto fundado pelos portugueses no século XIX, ligado ao interior por um caminho de ferro, construído pelos britânicos. Mas o traçado desse caminho de ferro não foi desenhado ao acaso. Ele seguia, de forma quase exata, as antigas rotas comerciais dos povos ovibundo, que há séculos transportavam cera, borracha e marfim do Planalto para a costa. Os engenheiros coloniais não inventaram o caminho, limitaram-se a calçar com
balastro, uma via que já existia na memória daquela gente. E é esta a grande lição que os arquivos silenciosos nos escondem. A colonização não encontrou um vazio, encontrou um sistema que destruiu e por cima do qual construiu o seu próprio esqueleto. Olhar para Angola hoje, sem conhecer o Congo e o Nidongo, é como olhar para uma ruína e pensar que o chão sempre esteve limpo. Não esteve. Houve alicerces, houve vidas, houve ideias de justiça, de comércio, de poder. Eram diferentes das europeias, mas que eram profundamente racionais e complexas, eram. O silêncio dos mapas antigos é ensurdecedor, mas se nós nos aproximamos o suficiente, se escutarmos por debaixo do ruído das fronteiras traçadas a régua e esquadro, ainda conseguimos ouvir o eco das embaixadas do Congo, ainda conseguimos sentir o peso do olhar de Nzinga, sentada nas costas da criada, recusando-se a ser apagada. E talvez esse é o nosso trabalho, ou o meu trabalho. Não deixar que o papel apague as memórias. Este foi mais um Conversas da História. Espero que nos sigam. Até à próxima.